Provavelmente você está vendo esse vídeo, você deve ser MEI, é empreendedor, trabalha com vendas, venda de produto físico ou produto digital, trabalha no modo online ou presencial. Esse vídeo é para você, independente da área que você atua ou do nicho que você emprega, vende, atende clientes. Você trabalha com vendas. E trabalhar com venda requer um pouco de psicologia. A gente não é somente vendedor, pelo menos eu me considero assim, eu não sou aquele vendedor de tirar pedido. O cliente solicitou isso, então toma aqui, me paga. Não, eu gosto de entender para poder vender o melhor produto, não o mais caro, aquele que vai de fato entender, atender às necessidades daquele cliente, independente do produto, se ele é mais caro ou mais barato. Quantas vezes já chegou o cliente até mim querendo comprar um produto mais caro e ele me explicar qual era a real necessidade dele e eu acabar vendendo um produto mais barato e mostrar para ele que aquele produto não é porque é mais barato, não ia atender eh, a necessidade dele, e sim, completamente iria atender. E ao contrário também já aconteceu, mas como é que eu faço isso? Como é que eu uso isso dentro do meu negócio? E usar isso eu uso muito da psicologia. Eu estudei psicologia? Não, mas eu entendo e gosto de entender cada vez mais sobre pessoas. Eu gosto muito de conversar com os clientes e conversando com esses clientes e não clientes também, até mesmo com outros empreendedores, a gente consegue extrair muita coisa. E extraindo essas coisas, a gente consegue entender para aplicar aquilo que de fato a gente sabe. Porque não adianta a gente saber um monte de ferramentas se a gente não entende como aplicar essas ferramentas para determinados tipos de cliente. E as regras que eu vou falar aqui, usando a psicologia, não vai caber para todos os clientes as mesmas regras. Isso aí você vai adaptando conforme a liberdade que você tem com o cliente, sobre o problema que ele está trazendo para você, qual é a solução que você vai apresentar. Então, tudo isso você vai aplicar determinada regra, usando a psicologia. E eu uso isso no meu dia a dia. Diariamente eu atendo pessoas desconhecidas e durante o meu dia eu atendo mais pessoas desconhecidas do que gente conhecida. Todos os dias eu atendo. E às vezes a pessoa está vindo com um sonho que ele está adquirindo naquele momento, às vezes o cliente está vindo de uma frustração porque comprou com outra loja, com outro vendedor. Naquele momento a gente tem que saber entender para poder fazer uma abordagem assertiva, para poder não se chatear, porque às vezes o cliente vem até você de forma ferida porque ele foi trapaceado pelo outro e ele já tem um certo receio, será que não vai ser trapaceado por você, já que não te conhece? Uma série de fatores, e a gente precisa entender tudo isso que passa na cabeça do cliente para poder fazer uma venda consultiva, não uma venda imperativa no sentido, é esse, pronto e acabou. Você quer isso, me dá meu dinheiro, tome seu produto e vai embora. Não. Até mesmo porque eu gosto muito de trabalhar isso no cliente para que o cliente ele se torne embaixador do meu negócio. O que isso significa? Se ele se torna embaixador do meu negócio, ele faz uma propaganda do meu negócio, de mim, gratuitamente para as próximas pessoas que falarem com ele sobre determinado produto que eu vendo e ele acabar me indicando. Isso acontece muito comigo. E meu início foi exatamente assim. Mas vamos lá, voltando ao vídeo, né? Como é que eu uso a psicologia nos meus atendimentos? Espero que o vídeo de hoje ele possa te trazer insights valiosos e você saia daqui aplicando isso dentro do seu negócio. E vamos lá. E o número um é o seguinte: é, com certeza você já ouviu alguém falar sobre não vendo produto, vendo estilo de vida, mas pouquíssimas pessoas mesmo te mostra como fazer isso. E aí eu vou te mostrar como é que eu faço isso aqui nos meus atendimentos, seja online ou seja presencial. Eh, e vender um estilo de vida em vez do produto com esse produto ele vai alcançar tal nível, esse produto ele vai estar presente em tal bolha, esse produto e as pessoas vão começar a olhar para ele diferente, isso é vender um estilo de vida. Muitas das vezes o cliente ele vem até você, ele vem super fechado e ele quer estar adquirindo aquele produto porque ele tá, por exemplo, eu vendo muito fone de ouvido para pessoas que jogam. Então,
quem está comprando um fone de ouvido para o game, ele quer estar inserido naquele universo de game. O fone dele possa ser que não seja nem o mais caro, o mais potente, mas precisa ter umas características de fone de game para poder ele se sentir pertencente àquele grupo de jogadores de videogame, seja pelo celular, seja pelo computador, seja pelo que for. Vai passar uns meninos aqui perto de casa, desculpa aí esse barulho, tá? Mas, vida real, acabei de chegar em casa e vi com essa ideia na mente e vim gravar para vocês. Então, vender o estilo de vida é mostrar mais a usabilidade do produto do que simplesmente o produto em si. Qual é o grupo? Esse produto vai me levar para onde? Tal pessoa está usando, fulano tá usando, tal pessoa usa de tal forma. Mostrar essa usabilidade e essa praticidade do seu produto vai mostrar o estilo de vida que aquele produto ou aquele serviço pode levar a aquela pessoa. Muito pelo olhar, ainda mais se for online, muito pelo olhar. Então tenha sempre boas fotos do produto e vídeos mostrando as características principais desse produto ou serviço também. O segundo, ele não me levem a mal, tá? Mas quem ouve pode interpretar algo muito negativo, mas use isso de forma positiva. Faça com que o cliente se sinta inferior. E por que eu coloquei isso aqui? Porque toda vez que o cliente ele vem comigo, vem através de uma plataforma ou no chat de alguma plataforma tirar alguma dúvida comigo e ele tira a dúvida e no final da dúvida ele vira para mim e fala assim, ó, eu achei esse produto muito caro, tem como fazer mais barato, não? Eu geralmente, antigamente, não vou negar a vocês, eu até ficava chateado, produto caro, não sei o que, quer desconto. Eu tenho uma filosofia que desconto ele não se dá, ele se conquista, e o cliente vindo dessa forma, ele não vai me conquistar em querer desconto nenhum. Eu não vou dar desconto para ele de forma alguma. Mas também, usando a psicologia, eu entendi que quando o cliente ele vem assim, obviamente ele quer um desconto. E a gente, como consumidor, quem não quer pagar mais barato? Até aí tudo bem. Mas não é peitando a pessoa que está vendendo que você vai adquirir esse desconto. A mesma coisa, eu te falo, não é peitando o cliente porque ele te falou isso que você vai acabar convertendo a venda, mesmo o produto sendo caro. Como é que eu faço aqui? Geralmente eu uso da seguinte frase: eu entendo, só aí eu já estou acolhendo ele. Eu entendo que neste momento o senhor ou a senhora, você não tem condições de adquirir o nosso produto. Porém, se eu parcelar em 10 vezes, em 50 vezes, ou te dar o frete grátis, levo até a não sei aonde, se for produto local, e se é por todo o Brasil, envio grátis para todo o Brasil, enfim. A gente fecha agora? Perceba que primeiro eu acolhi ele, depois eu falei para ele que entendia no sentido de que ele não tem condições, então ali é para poder dar um desconforto, tirar ele dessa zona, e depois eu mostrei uma solução prática e objetiva para poder ele adquirir. Não é pelo preço, mas sim pelas possibilidades. Frete grátis, parcelas em mais vezes, se for um produto de valor mais agregado. E aí você faz esse jogo com o cliente. Geralmente, é 100 de 100 que dá positivo? Não, mas eu tenho uma taxa muito positiva toda vez que eu uso essa estratégia com clientes que vêm questionando o preço e clientes que vêm incisivos, sabe? Ontem mesmo eu atendi um cliente que ele queria comprar um microfone, em resumo ele acabou levando um par de microfone e como benefício, como bônus que eu dei para ele foi justamente a entrega grátis. Mas a entrega grátis, ele só saiu grátis, mas o cliente ele não precisa saber porque eu tinha uma entrega próxima a ele e logo eu peguei e fiz a casadinha, né? Eu falei, eu vou entregar para fulano, o que é que eu vou fazer? Eu vou oferecer para ele mais parcelas, porque até o momento eu estava parcelando em três, então eu ofereci mais duas parcelas, ele poderia parcelar até em cinco, e oferecendo a taxa de entrega grátis. Então, do local que eu já ia atender um cliente, para ele, ia levar mais ou menos uns 5 quilômetros, de 10 a 15 minutos, porque eu estava de moto. Então, aquilo que supostamente ele questionou
em relação a querer desconto ou não querer pagar a entrega, acabou convertendo em uma venda de que ele ia comprar um microfone, ele acabou levando 2 microfones. Então, use isso de forma positiva dentro do seu negócio. Para você, principalmente que vende serviço, esse funciona super bem. Fale do seu serviço como se fosse um segredo, aquelas habilidades como você que domina. Fale de forma decisiva e incisiva. Convença o cliente que aquilo que ele está contratando com você, ele está contratando do melhor profissional possível e imaginável. Ele está contratando e ele está tendo uma decisão totalmente assertiva, porque você é o profissional que vai resolver essa dor de cabeça que ele está tendo, esse problema que ele tá tendo há meses, há anos, enfim, que ele só te procurou justamente porque ele entende e já entendeu, no caso você já entendeu e vai de fato resolver, e com isso ele não vai mais se preocupar. Então, use, esse segredo, mas não segredo, mas demonstre para o cliente, de forma positiva, que os problemas deles acabaram, a partir desse contato que você está tendo com ele. E demonstre, para ele de forma clara e objetiva como você vai resolver esse problema. Ah, mas se eu falar para o cliente como é que eu vou resolver, ele não vai comprar de mim, ele pode ir para o mais barato e indicar. Não se preocupa com isso. Você não vai, eh, resolver o problema dele, se for um serviço online ou algo do tipo, em meia hora. Você vai mostrar a importância das etapas, o passo a passo que você vai tomar para daí resolver o problema dele. Tenha medo não, tenha medo não. Peite, vá para cima que dá super certo. Seja positivo, tá? Mas outros que eu vou te narrar aqui. Pegando um gancho desse do segredo, mostre provas sociais e algo assim, eh, que chame muito a atenção, tá, gente? Mas deixa eu ser muito claro e transparente com você. Mostre coisas reais. Não produza coisas falsas ou pegue na internet depoimentos e tal, não. Algo real, transparente, que de fato você domina, é da sua área, seja com o seu produto ou seja com o seu serviço. Algo que o cliente vai olhar assim e vai falar: "É, realmente, esse daqui tá sabendo o que está falando, esse daqui, realmente entendeu as minhas necessidades e vai me ajudar". Então, pegue essas provas, sociais e esfregue na cara do cliente. Esfregue, não tenha medo, esfregue na cara do cliente. Aqui, ó, você está me contratando por X valor, se ele for questionar preço ou algo do tipo, porque eu faço isso. Transformo a vida das pessoas, resolvo o problema das pessoas, trago soluções práticas, objetivas, e você comigo não vai ter mais problema. Vamos resolver todos os seus problemas, seja com o produto ou com o serviço que você vende, tá? E olha como as coisas são uma encaixado na outra, né? A importância de usar a voz e o tom de voz, seu atendimento, né? Eu mesmo, quando é atendimento com mulher, e aí às vezes eu uso, às vezes não, mas quando a mulher, ela passa a me responder em áudio, que eu começo a gravar áudio também, não é que eu dou uma entonada na minha voz, mas como a voz masculina é um pouco mais rouca e a minha é um pouco mais além do normal, acaba chamando a atenção. E essa chamada de atenção acaba envolvendo mais a mulher, no atendimento. "Ah, eu estou falando para seduzir a pessoa?". Não, não é isso. Não é você vai falar manhoso, nada do tipo não, mas falar o que você falaria em um tom mais pausado, para que o cliente passa a te entender e compreender de fato o que você está explicando sobre o seu produto ou o seu serviço. Seja claro, transparente e use, da sua voz, de forma que você consiga, hipnotizar essa pessoa na apresentação do seu produto. "Ah, porque está falando de mulher, está dando em cima da mulher". Não vai fazer isso, pelo amor de Deus, tá. Use disso para poder vender melhor o seu produto, o seu serviço, para poder falar as características deles melhor, que ela possa isso aí vai para homem ou para mulher, tá. Eu falei de mulher porque, eu tenho uma taxa muito alta de clientes mulheres,
minha vida toda foi assim, todos os negócios que eu me envolvi, eu não empreendi somente para mulher, mas, acaba acarretando que a maioria dos meus atendimentos é para mulher, e aí por isso eu citei a mulher, mas atendo homem, mulher, atendo todo mundo. Eh É muito mais assertivo e você acaba, de alguma maneira, hipnotizando, a pessoa pela a forma como você fala, o seu tom e quando você fala pausado, fica muito claro. Isso não gera, brecha para a pessoa falar assim: "Ah, eu não entendi, isso não ficou claro". A menos que você esteja usando algum termo técnico que de fato a pessoa não conhece, aí a pessoa certamente vai perguntar: "Isso eu não conheço, eu não sei sobre isso". E aí você vai explicar de forma mais prática, mas usar esse tom de voz e de forma pausada, isso ativa um gatilho de muita segurança. E quando você gagueja demais ou fala muito rápido, parece que você está vendendo e empurrando. E isso na cabeça do cliente pode gerar insegurança. Aquilo que ele está comprando, que ele está adquirindo com você, é algo muito importante para ele. E que se ele não aproveitar aquela oportunidade, seja no valor, na frete grátis, nas parcelas, enfim, ele vai perder. Então, acho bom ele fechar naquele momento do que ele ficar sem. E quando ele vir tomar a próxima decisão, o preço não ser mais o mesmo, ele perder a oferta de frete grátis, de parcela, enfim. Mostre isso de forma clara e seja muito transparente, tá? Ressalta aqui mais uma vez. Tudo que você demonstrar para o cliente, não fique fazendo as últimas 3 peças, e aí daqui a mais uma semana o mesmo produto, mais 3 peças, a última vaga, daqui a mais 2 dias você mais última vaga. Não faz isso não, porque da mesma forma como a gente percebe, a gente é empreendedor e a gente está sendo leviano nessas atitudes, o cliente de alguma maneira também vai perceber em algum momento. Se ele não perceber, ele vai indicar, alguém vai falar para ele porque ele comentou com fulano: "Ah, eu vi esse anúncio, eu vi essa pessoa também, eu vi esse produto também", e sempre é assim, sempre é assim. Então a sua credibilidade, em vez de subir, ela vai lá para baixo, além não só com aquele cliente, mas com todos que ele puder, falar negativamente do seu produto ou do seu serviço. Espero que o vídeo de hoje ele ficou um pouco longo dos vídeos que eu normalmente eu faço aqui, geralmente no máximo é 12, 13 minutos, esse vai quase 20 minutos. Espero que o vídeo de hoje ele venha, acrescentar e que você pense e reflita e aproveite. O que é que eu posso aproveitar aqui para poder aplicar dentro das minhas abordagens, dentro do meu negócio? Aplique, certamente você colherá resultados positivos. Assim como eu colho aqui, assim como eu replico isso para outras pessoas, para os meus mentorados, e venho colhendo todos eles frutos, uns mais, outros menos, mas tudo depende muito de como você entende a necessidade do seu cliente e como você aplica perante as necessidades com a solução para cada cliente. Beleza? Curta esse vídeo, compartilhe, deixe um comentário qual é dessas regras, dessas estratégias, usando a psicologia, você já aplica ou vai aplicar dentro do seu negócio. E nos siga para mais vídeos. Te encontro no próximo vídeo. Um abraço.